Olá, vamos então agora falar sobre a Lua na casa 6. Então, a casa 6 é a casa de Virgem, é uma das casas do planeta Mercúrio, e eu trouxe aqui um exemplo de uma Lua em Capricórnio dentro da casa 6 e também uma Lua em Sagitário, abrindo aqui a casa 6, né? Tecnicamente ela está na 5, mas em uma interpretação de mapa ela já é considerada uma Lua de casa 6. Bom, vamos lá. Casa 6, né? A casa 6, então, ela está falando sobre a nossa organização, sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso trabalho prático, a nossa rotina. Então, a pessoa com a lua na casa 6 é uma pessoa que se ela não tem uma rotina bem organizada, ela vai se sentir bastante desnorteada, porque a Lua está falando do nosso mundo interno, está falando das nossas emoções. Então, a pessoa com a Lua de casa 6, ela precisa sentir que as emoções dela estão reguladas. Ela vai trabalhar para isso. Literalmente, ela vai trabalhar para isso. Então, são pessoas assim, eh, eu diria assim, muito propensas, assim, no melhor dos sentidos, né? São pessoas que facilmente elas se abrem para fazer uma terapia, para daqui a pouco pedir auxílio, assim, para alguém que auxilie elas a se organizarem melhor, porque elas gostam muito dessa ordem, dessa organização, mas não é somente um gostar, tá? É porque elas se regulam emocionalmente a partir disso, a partir desse ordenamento na vida delas, tá? Então, a pessoa com a lua de casa 6 é aquela pessoa que ela se sente bem, ela se sente em casa fazendo esses pequenos detalhes diários, ela se sente bem resolvendo coisas, ela se sente bem nesses lugares eu diria assim, de repetição, tá? Porque a casa 6, como está falando de ordem, está falando de organização e está falando de sintetizar as coisas, a lua aqui dentro, ela vai dar para a pessoa é, manias, eu diria, tá? Talvez a lua dentro da casa 6 é a que mais vai pegar esse aspecto da casa 6, porque a gente está falando de ordem emocional e a gente está falando daquilo que faz a pessoa se sentir estável no mundo. Né? A lua é o que faz eu me sentir estável no mundo, eu me sentir pronta para as situações da vida. Então, a lua na casa 6 é aquela pessoa que ela vai ter manias específicas. E essas manias, né, uma mania, ela tá falando sim de repetição. Toda vez que eu vou almoçar, eu sento em tal cadeira. Tô dando um exemplo, né? Gosto de comer naquele mesmo prato, gosto de. São regras internas que vão gerar essas manias que eu digo, né? E não que isso seja algo negativo, tá? A pessoa de lua de casa 6 ela precisa disso. Ela precisa disso, é onde ela se estabiliza, é onde ela se regula, é nesses detalhezinhos internos aí dela que ela gosta, que faz ela se sentir bem, que faz ela sentir que ela tá com o pé no chão, que faz ela sentir, porque a casa 6 ela é uma casa muito agitada, tá? Ela é uma casa muito agitada e ela é uma casa que recebe, claro, como todos os eixos de casa, ela vai receber aqui muita energia da casa 12, que é o posto dela aqui, que é a casa de peixes. Só que uma lua de casa 12 é uma lua que gosta aí de uma coisa assim mais, é, mais relaxada, assim, num sentido, a coisa não é, eu preciso achar a palavra específica que eu quero, tá? A lua de, só para dar o contraste, né? A lua de casa 12 ela vai se sentir bem numa certa desordem, mas não uma desordem de bagunça necessariamente,
mas numa desordem porque é signo mutável, assim como a casa 6, só que a casa 6 é terra. E a terra demanda ordem. A casa 12 não é terra, a casa 12 é água. E a água, se eu olho assim para a água, ela não tem uma ordem. Tudo que tá ali, tudo que eu preciso tá ali, a ordem que tá, não faz tanta diferença para mim e eu gosto disso. A casa 6 não. A casa 6 ela precisa dessa ordem e a lua na casa 6 é aquela pessoa, se a gente vai olhar uma criança de lua de casa 6 é aquela criança que mais do que qualquer outra precisa de rotina, porque senão ela não se estabiliza, ela não consegue fazer nada direito, ela não consegue, ela precisa dessa ordem. Aqui a gente tem um mapa com uma ênfase muito grande na casa 10, né? Então, uma pessoa que provavelmente trabalha bastante, que tem um foco muito grande na área profissional. E essa lua em Sagitário na casa 6 ela é essencial aqui nesse mapa para manter, eu diria assim, a sanidade dessa pessoa aqui, que tem um foco tão grande na área profissional. Ela vai precisar ter uma ordem aqui, só que a gente está falando de uma lua em Sagitário. Então, é uma pessoa que tem aí não é aquela rotina regrada, dura, porque o Sagitário ele vai abrir isso, ele vai criar algumas outras coisas, ele vai, né, uma energia aqui de fogo, de liderança muito forte, então a pessoa ela vai criar as próprias regras. Então, cada lua, dependendo do signo, vai ser diferente. Aqui já não. Aqui já é uma lua em Capricórnio na 6. Aqui é muito mais regrado num sentido rígido, num sentido, eh, sabe, assim, eu diria assim, mais regrado, embasado num senso comum, assim, na sociedade, numa coisa já mais certa, clássica. Aqui não. Aqui tem mais manejo, assim, tem mais espaço para criar uma rotina diferente. Aqui não. Tá? Então, a depender do mapa é diferente, tá? Mas a Lua na casa 6 são pessoas assim que se. A Lua vai refletir no humor, né? Diretamente. A pessoa com a Lua de casa 6 se a coisa não tiver organizada, bem funcionando, assim, como ela imaginou, a Lua de casa 6 vai ter um perfeccionismo bem grande, sim, como todo planeta inserido na casa 6 vai puxar isso, tá? Só que a Lua, como eu falei antes, ela tá falando do meu regulamento interno. A pessoa se desregula inteira aqui se ela não tem as coisas muito bem definidas e eu diria pré-definidas. A lua de casa 6 ela gosta de controle, assim como a lua de casa 2. Só que na casa 2 a gente está falando aí de algo mais voltado para finanças ou para necessidades básicas, né? Assim, alimentação, sono, né? Sei lá, daqui a pouco temperatura. A pessoa com a lua de casa 2 não tolera passar frio, passar calor, ela vai querer sempre o conforto ali para ela conseguir viver. A lua de casa 6 está mais relacionado com a ordem mesmo. Se ela entender que aquele lugar que ela tá muito bagunçado, ela precisou fazer muitas alterações no dia, sabe assim, ela vai se desregular. Então, só que assim, a casa 6 é uma casa bem adulta. E a vida adulta, ela não é linear, tá sempre acontecendo várias coisas, ainda mais se tem outras pessoas envolvidas, marido, filhos, sei lá, né? Tem sempre milhões de coisas acontecendo que tiram a gente da rota. A casa 6 ela é mutável, né? Então, assim, é, a pessoa com a lua de casa 6 ela precisa de coisas dela que faça ela se autorregular. Por isso que eu digo que ela tem essas manias e que isso não é ruim, é saudável. É saudável, claro, desde que não em excesso e que daí acaba aprisionando ela. Mas tirando isso é saudável, porque daí, por exemplo, num dia que, nossa, foi super agitado, a pessoa teve que sair totalmente da rotina, isso cansa muito a pessoa de lua de casa 6. Mas pelo menos ela consegue, exemplo,
consegue ir almoçar, sei lá, no restaurante que ela almoça todo dia. Ou ela consegue, entende? Ela tem uma lista de manias, ela tem várias coisas. E às vezes, assim, é uma coisinha. Não, não deu pra almoçar no restaurante que ela sempre almoça, não deu pra. Não deu. Mas ela consegue, sei lá, entendeu? Ela consegue comer uma bala que ela come todo dia depois de almoçar. Mesmo com a rotina toda. Aquilo ali já regula ela, entende? Então é muito importante assim para a pessoa de lua de casa 6 essas manias e que às vezes é visto como algo negativo, é muito importante na regulagem emocional da pessoa de lua de casa 6. Muito importante. Né, eu dei alguns exemplos assim, mas pode ser muitas coisas. E pode ser várias coisas, né? Eu falei coisas de comer aqui, né? Mas enfim, pode ser várias coisas, pode ser, sabe, tu conseguir escutar uma música que, nossa, aquilo ali, tá, beleza, pronto. É algo que traz a pessoa pra terra, no meio de uma muvuca. E é isso, a casa 6 ela é agitada. É casa de Mercúrio, ela é bem agitada, quanto a casa 3. Só que é diferente. A casa 3 é um agito de ideias, de interferências dos mundos das pessoas em volta do entorno. A casa 6 é uma interferência de coisas físicas, sabe? De eu tava aqui seguindo uma linha reta, mas não, teve um imprevisto aqui que eu tenho que resolver, e daí isso faz eu ter que mudar a rota, eu tenho que ir para um outro lugar antes de para onde eu estava pensando que eu ia. E a casa 6 é isso, né? Então, a lua na casa 6 ela se vê constantemente dentro desse tipo de situação e ela necessita, sim, desses pontos de ancoragem para ela conseguir seguir o baile, para ela conseguir seguir a vida e se sentir firme, se sentir na terra, se sentir com o pé no chão e dar sequência naquilo que ela precisa fazer. Então é isso que eu queria conversar com você sobre a Lua na casa 6 e na sequência a gente vai falar sobre a Lua na casa 7. É isso.